Fala, galerinha do X. Tudo bem com vocês, pré? Estão estudando bastante, focando nos estudos? É isso aí, ó, não pode aliviar não, viu? Tem muita gente aí que não está estudando, nhenhenhé, e vocês que estão estudando, com certeza vão, né, se dar muito melhor no final do ano nos vestibulares. Aguenta firme, tá? Bom, pessoal, semana passada nós começamos uma parte da física nova, importantíssima, que é a parte da dinâmica. Começamos com o estudo das leis de Newton, né? E na nossa aula de Zoom, nós fizemos alguns exercícios. E hoje eu estou aqui para resolver alguns outros lá do mesmo módulo que nós estávamos, tá? Então, da mesma aula passada, estou agora no exercício de número 7. Presta atenção. Leia com atenção o texto que segue. Galileu fez outra grande descoberta. Ele mostrou que Aristóteles estava também errado quando considerava que fosse necessário exercer forças sobre os objetos para mantê-los em movimento. Embora seja necessária uma força para dar início ao movimento, Galileu mostrou que, uma vez em movimento, nenhuma força é necessária para manter o movimento, exceto a força necessária para sobrepujar o atrito. Tá? Quando o atrito está ausente, um objeto em movimento mantém-se em movimento sem a necessidade de qualquer força. O texto refere-se a uma questão central no estudo do movimento de corpos da mecânica newtoniana, que é a propriedade dos corpos manterem o seu estado de movimento. Essa propriedade é conhecida como isso, galerinha, inércia. Inércia é a propriedade que os corpos têm, ou a tendência que os corpos têm em permanecer em dois estados especiais: repouso ou movimento retilíneo uniforme. O que esses dois estados têm em comum, pessoal? Eles não possuem aceleração. Consequentemente, a força resultante sobre eles é zero. Tá? Gente, lembra qual é o papel da força no movimento? Não é produzir velocidade, mas produzir aceleração. Então, eu posso sim ter um objeto que tenha velocidade sem a necessidade de se ter uma força produzindo esse movimento. Isso é inércia. Tudo bem? Então, essa é a questão central da lei da inércia, que nós chamamos de primeira lei de Newton. Ok? Tudo bem, pessoal? Questão importante aí, ó, teoria, né? Que se não tiver afiada na cabeça, a gente comete muitos erros e acaba falando muitas besteiras aí quando o assunto é leis de Newton. Beleza? Bom, na nossa próxima questão agora, nós vamos na questão de número 8, né? E olha só, de novo uma questão teórica, não temos conta para fazer, mas agora uma questão também que pode trazer certa confusão. Inicialmente, Mariana foi se divertir no balanço, solta do repouso de uma certa altura, né? Ela oscilou entre dois extremos elevados, a partir dos quais iniciou o seu retorno até o extremo oposto. Então, ela estava aqui, soltou, foi, voltou e vai começar o movimento de novo. Tá? Imagine no extremo da direita como mostra a figura, desconsiderando seu tamanho, bem como o do balanço, e imaginando apenas o cabo de sustentação do sistema, tá? É correto, ou o correto esquema das forças agentes sobre ela nessa posição, em que cada seta representa uma força, é o da alternativa. Mateus, não entendi o que ele perguntou. Ele quer que você escolha a alternativa que representa as forças que estão atuando sobre a Mariana. Sobre a Mariana. Tá? Gente, se você lembrar da coisa mais importante a respeito de força, você não vai errar essa questão. Lembra que forças são interações.
toda vez que você quer desenhar uma força num corpo, se pergunte, quem é que está produzindo essa força, tá? Então, ó, vou desenhar aqui, né, o cabo do balanço de novo. Vou desenhar aqui o cabo do balanço de novo, tá? E como ele fala que o tamanho da Mariana e do balanço é desprezível, eu vou representar a Mariana por uma bolinha, tá? Seria a mesma coisa, já que o tamanho dela não importa, beleza? Então, está aqui a Mariana. Gente, com quem será que a Mariana ela está interagindo, tá? Bom, ela está em contato com o balanço através do cabo. Então, esse cabo está exercendo uma força sobre a Mariana. Esse cabo ele impede que a Mariana caia. Nesse momento, a força que esse cabo está fazendo na Mariana, ela é representada por esse vetor vermelho que eu estou indicando. Nós, na nossa próxima aula de leis de Newton, né, que aliás não vai ser uma aula de leis de Newton, vai ser uma aula sobre tipos de forças, nós vamos aprender a respeito dessa força em cordas, que nós chamamos de tração, tá? Então, como a Mariana está interagindo com uma corda, a força que está atuando sobre ela, né, é uma força que nós chamamos de tração, e ela está sempre na direção da corda, dando a ideia de puxar o objeto a qual ela está ligado. Tudo bem? Bom, pessoal, uma outra força importante que vocês conhecem é a força da gravidade, né? Que popularmente nós vamos chamar de força peso. E aí a gravidade está sempre fazendo o quê, pessoal? Está sempre puxando os objetos para baixo, tá? Então, a força peso, que é a força da gravidade, com certeza vocês já ouviram falar, é uma força que a gente sempre representa no sentido vertical, sentido para baixo. Tudo bem? Bom, agora eu tenho um detalhe. Será que tem mais força atuando sobre ela? Repare que ele quer considerar que a Mariana está parada ali na posição para começar a volta dela, tá? Como ela está parada, as únicas duas forças que estão, então, atuando sobre Mariana são essas duas forças. Então, nós marcaríamos a alternativa correta como sendo a alternativa E. Tá? Então, ó, presta atenção. Ó, ele está falando que a Mariana vai e volta no balanço. Imagine-a no extremo da direita. Quer dizer que ela está paradinha aqui. A velocidade dela é igual a 0 aqui. Tá? Você fala, Mateus, por que isso é importante? Porque se ela já tivesse começado a descer de novo, repare que ele não falou para desprezar a resistência do ar. E a resistência do ar é uma força de atrito. E aí, se a Mariana tivesse um pouquinho mais para baixo, além dessas duas forças, também existiria a força de resistência do ar, que seria uma força contra o movimento dela, seria para cá. Ó. E aí nós marcaríamos a alternativa A. Mas como ele fala que ela está parado, né, a resistência do ar só vai atuar no momento em que a Mariana estiver em movimento. Com ela parada, a resistência do ar aí não atua sobre ela. Tudo bem? Tá? Então, a alternativa correta, a alternativa E para essa questão. Beleza, pessoal? Questão importante aí, hein, galerinha? Tá? Bom, bora lá para a nossa próxima questão. Questão de número 16 agora. Questão bonita essa, hein? Vocês vão ver, essa questão aqui tem que pensar legal, tá? Bom, no monumento às bandeiras, situado no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, o escultor Victor Brecht representou a ação de escravos e portugueses empenhados em transportar uma enorme canoa arrastando-a pela mata. Admita que na situação real,
todos os homens que estão em pé exercem forças de iguais intensidades entre si e que as forças exercidas pelos cavalos também tenham as intensidades entre si iguais. Na malha quadriculada estão representados o sentido e a direção dos vetores da força do homem, tá? Do cavalo e do atrito da canoa com o chão. Como a malha é constituída de quadrados, também é possível verificar que as intensidades da força do cavalo e do atrito são múltiplos da intensidade da força do homem, tá? Legenda: H é a força de um único homem, C a força de um único cavalo e A força de atrito. Imagine que, num determinado momento, as forças horizontais sobre a canoa sejam unicamente a de 7 homens, 2 cavalos e a força de atrito. Tá? A canoa tem uma massa de 1.200 quilos e, devido a essas forças, ela se movimenta com uma aceleração de 0,4 metros por segundo ao quadrado. Com base nessas informações, é correto afirmar que a intensidade de um único homem é... Gente, a ideia é a seguinte, ó. Vamos imaginar que aqui está a nossa canoa, tá? O que eu posso perceber? Repare aqui que os homens e os cavalos querem puxar a canoa para um lado, tá? Eu não estou desenhando em escala aqui não, tá, pessoal? Homens, então nós temos 7 homens e nós temos 2 cavalos querendo puxar para um lado. Em contrapartida, tem o atrito que está para o outro lado, né? Então, o atrito dessa canoa com o chão, ele também está presente, tá? Deixa eu apagar aqui. Esse é o nosso atrito. E ele falou que com tudo isso atuando sobre a partícula, a canoa ainda consegue ter uma aceleração de 0,4 metros por segundo ao quadrado, tá? Gente, nós aprendemos a segunda lei de Newton, que diz que a força resultante é igual à massa vezes a aceleração. Tá? Como é que nós descobrimos a força resultante? Nós pensamos como vetores. Nós temos 7 homens e 2 cavalos fazendo força para um lado. E nós temos o atrito como força para o outro. Né? Esses vetores eles têm a mesma direção, só que sentidos contrários. Então, lembra que para juntar esses vetores, nós temos que fazer uma conta de menos com eles. Então, olha só, 7 homens mais 2 cavalos. Tudo isso menos a força de atrito, tá? Isso tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Isso daqui, gente, ó, 7 homens mais 2 cavalos menos o atrito é a nossa força resultante, tá? Mas como é que eu vou descobrir quanto vale a força de um único homem? Ele falou a respeito da malha quadriculada, pessoal. Importante esse parágrafo aqui, ó. Tá? Ele falou que na malha quadriculada, essas forças elas são múltiplos da intensidade da força do homem. Gente, está vendo que a força de um homem é um quadradinho? A força dos cavalos são 5 quadradinhos. Então, cada cavalo equivale a 5 homens. E ele falou que também o atrito também segue essa ideia, só que o atrito, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cada atrito equivale a 15 homens. Eu vou substituir isso tudo na minha expressão. Olha só então, ó, 7H mais 2 vezes. Gente, cada C são 5H. Então, cada C, 5H. Menos o nosso atrito. Quanto que é o nosso atrito? 15H. Isso é igual a massa, que é 1.200, vezes a aceleração, que vale 0,4. Tá? Pessoal, 7H. 2 vezes 5H são 10H. 10H mais 7H, 17H. 17H menos 15H
2H. E aqui eu posso cortar um zero aqui com um zero aqui, 120 vezes 4, 480. Portanto, a força de cada homem, 240 newtons. Olha que questão bonitinha. É uma questão aí envolvendo uma leitura de um texto, uma interpretação de vetores, segundo a lei de Newton, né? Uma questão aí refinada, uma questão bonita. Né? Nada de contaiada muito doida, não. Cálculos difíceis, não. Mas uma interpretação muito refinada. Questão linda, pessoal. Uma bela questão. Tá? E aí nós chegaríamos à alternativa B. Beleza? Bom, bora lá para a nossa última questão. Questão de número 17. Ele fala o seguinte. Desculpa, gente. Em um dos filmes do Homem-Aranha, ele consegue parar uma composição de metrô em aproximadamente 60 segundos. Considerando a massa total dos vagões de 30 mil quilos e que a velocidade inicial é de 72 km por hora, ele quer o sentido da força, ele quer o módulo da força resultante que o Homem-Aranha exerce, né, através dos seus braços sobre essa composição do metrô. Tá? Então, vamos anotar as informações. Estava lá, então, essa composição se movimentando a uma velocidade de 72 km por hora, que nós sabemos que no sistema internacional são 20 metros por segundo, se a gente dividir por 3,6. Tá? Bom, como ele vai parar, a velocidade final do metrô vai ser zero. Ele me deu a massa, 30 mil quilos, e ele fala que o Homem-Aranha consegue parar tudo isso em 60 segundos. Ele quer saber a força resultante. Pessoal, força resultante, massa vezes aceleração. Lembra que a nossa massa, 30 mil newtons. E a nossa aceleração, pessoal, lembra a aceleração? Velocidade final menos a inicial, dividido pelo tempo. Tá? Então, vou misturar já essas expressões. Então, nós temos aí 30 mil. A nossa velocidade final é 0, a inicial é 20, tudo isso dividido por 60. Tá? A nossa força resultante, ela vai ser 30 mil vezes, pessoal, menos 20 dividido por 60. Tá? Se eu fizer essa continha, pessoal, vou fazer aqui para ficar mais rápido. 30 mil vezes 20 dividido por 60, nós teríamos 10 mil newtons. Mateus, não entendi esse sinal negativo. Gente, esse sinal negativo é só para falar que a força que o Homem-Aranha está fazendo é contra o sentido de movimento dos vagões. Tá? Tanto que ele pede ainda um módulo. Pessoal, o módulo do vetor FR é 10 mil. Lembra que não existe vetor com módulo negativo. Esse sinal é só para falar que a força está no sentido contrário do movimento do metrô. E aí nós chegaríamos à alternativa A. Tá certo? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham conseguido assistir ao vídeo da semana passada, um vídeo extremamente importante para a nossa sequência. E no nosso próximo encontro semana que vem, vocês vão ter essa sequência, onde nós falaremos dos tipos de forças, onde a dinâmica ela começa aí a ganhar um trabalho matemático um pouco maior. Beleza? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam se cuidando. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau, pessoal.